Olá, tudo bem? Graças, paz. Quero ler alguns versículos com você para ficar claro que estamos no caminho certo em permanecer na graça de Deus, na sã doutrina. Porque a lei, pela sua fraqueza, pelas suas falhas, não conseguiu aperfeiçoar coisa alguma. Vamos ler o que Paulo escreveu à igreja de Roma. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 4, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Versículo 3: Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos analisar esses 4 versículos. São 4 versículos, principalmente 1 e 2, clássico de quem vive pela graça de Deus, vive, confessa a sã doutrina de Cristo, do Cristo ressuscitado. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há como aceitar que um homem, mesmo que tenha todos os diplomas de teologia, de anéis, doutorados, mestrado, ele jamais é qualificado para dizer que qualquer um de nós está em condenação. Existe alguma condenação para nós. Eles alegam que, por você estar fora do alçapão deles, você está na condenação. Mas nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Nós fomos adquiridos como pedra preciosa por Cristo. Então não há homem, por mais estudioso, mais estudo que tenha, que possa apontar o dedo em riste e dizer: você está em condenação. Não há nada praticando que alguém possa nos condenar. Porque se nós estivermos fora da linha, fora do alvo, o Pai disciplina, o Pai corrige. Mas condenação, jamais. Porque quem é pai sabe que por qualquer coisa que o filho faça, por pior que seja, sempre será filho e nunca será rejeitado. Então, se o homem é assim, imagine Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou você e livrou eu do pecado, da lei, da morte. A lei de Moisés, ela matava, ela julgava, ela acusava, ela era o diabo que Jesus destruiu em sua morte, como está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Pela morte, ele aniquilou, ele destruiu a morte, que era o diabo. Então, o diabo não é um ser de cauda, de chifre, de rabo, de tridente. O diabo era a lei de Moisés. Infelizmente, é ainda. Porque o que se pratica nas chamadas igrejas são preceitos, cerimônias da lei de Moisés. Aí você conhece o irmão que frequenta
Eu não chamo igreja, porque igreja, nós somos membro do corpo de Cristo, quando nos reunimos em torno da sã doutrina, sem fermento da lei, sem preceito, sem cerimônia. Então nós nos tornamos a igreja de Cristo, e Ele é o cabeça. Só há uma igreja, não tem CNPJ, não tem templo físico. Só há uma igreja, que é a igreja de Cristo. E na igreja de Cristo não tem dízimo, não tem lei da purificação, que é o batismo. Na igreja de Cristo não tem subir monte, porque ele é espírito. Na igreja de Cristo, filho dele não passa fome com jejum. Isso são obras, são fermentos, preceitos da lei de Moisés. Então, o que Jesus destruiu quando ele morreu foi a morte, que era o diabo. Mas, nos dias de hoje, em pleno século XXI, a lei de Moisés, o diabo está mais vivo do que nunca dentro destas sinagogas. Porque aquilo, versículo 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto é, Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu te pergunto, espírito sente fome? Espírito sente sede? Espírito pode ser justificado por a água de uma piscina, água de um rio? Quem vive em espírito não pratica essas coisas. Espírito sente vontade de comer pão e beber suco? Não, porque o corpo de Cristo é espiritual. O corpo de Cristo é a igreja, que somos nós reunidos na sã doutrina, sem fermento. Então, não adianta querer se justificar, bater no peito, eu estou na graça, mas pratica obra da lei. Nem digo no plural obras, mas no singular. Obra da lei, porque que se faça uma é obra da lei. Dízimo, Hebreus 7, era obra da lei. E nunca foi dinheiro, era alimento. Eram alimentos para os levitas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Nunca foi dinheiro. Então, se você quer dizer que está na graça, você não pode ter fermento no seu caminho, no seu conceito, na sua consciência, no seu dia a dia, no seu proceder, no seu falar, no seu agir. Não pode ter fermento da lei mosaica. Amém? Graça e paz. Se foi proveitoso esse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo feitos escravos da religião. Estão sendo tosquiados pelos que deveriam estar vivendo a graça, mas infelizmente estão na lei mosaica, na lei de Moisés. Jesus de Nazaré ainda não ressuscitou para esta turma. Não vou nem falar do juízo do ano 70, porque se eles não acreditam na consumação, no que diz Jesus na cruz está consumado, eles ainda procuram se justificar em obras da lei de Moisés. Então, o que dirá perder tempo em falar sobre o juízo que já veio no ano 70? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, fui!